Falando que é um termo enviesado. Às vezes é um termo enviesado e que às vezes é vago, e às vezes fica muito amplo. Então, se o professor chegar e falar assim, se o aluno perguntar pro professor, o que você acha de tal filósofo, o que você acha dessa teoria? Aí o professor fala, na minha opinião é isso. Se ele falar já é doutrinação? Você acha que, por exemplo, eu vou contextualizar, não sei que nível de telespectador, de espectador meu você é, se você assiste todos os vídeos. Mas eu comecei a ver mais recentemente. Então você deve ter visto. Um dos últimos vídeos, a gente trata de um texto na aula em que a professora está discutindo jornalismo, neutralidade no jornalismo. Sim, eu ia citar esse caso aí. E aí ela traz um texto pra gente de uma autora que ela enviesa o pensamento dela no final do texto falando: as mulheres devem, nesses termos, ipsis literis, as mulheres devem se unir contra o patriarcado cis heteronormativo neoliberal. A gente não discutiu nada disso em aula. A gente não discutiu o que é, nos termos dela, cis heteronormatividade. A gente não discutiu a noção de patriarcado dela. A gente não discutiu principalmente o que é neoliberalismo, que é uma corrente teórica econômica muito importante e bem fundamentada, com diversos autores importantes na história da humanidade. Aí ela direciona todos que estavam falando, inclusive, Bianca Santana, a gente gosta muito dela, que pensamento legal, a Bianca Santana é o máximo. Ela fez com que ela gostasse, porque a discussão era sobre as mulheres muçulmanas serem oprimidas, aí no final ela mete esse enviesamento e a gente não discutiu isso. Ela está doutrinando, ela está direcionando os alunos para um pensamento em específico, e isso é doutrinação que é inequívoco. Não é eu chamar de fascista, você é fascista, fascista recua, com base em nada. Não, você tem que falar por que eu sou fascista. Eu estou dizendo por que ela está doutrinando, e é com base nesses fatos. Sim, ok. Só que o seu problema então é só com essa frase final que fala... Não, isso é um exemplo. É com muita coisa. É com várias coisas? É que pichação é, HH cota trans é, tudo é. Não, você está pedindo outros exemplos. Não, o exemplo dessa aula em específico. Que você falou no vídeo lá. Você assistiu o vídeo? Eu assisti o vídeo. E você falou assim... E foi só isso que você viu de doutrina? Pelo que eu me lembro... Não, calma, deixa eu falar um tempão aqui. Agora deixa eu falar, por favor. Não, você tá falando só isso que eu vi. Não, tem muito mais coisa. Não, tudo bem. Você vai deixar eu falar? Pode. Então, deixa eu falar um pouco aqui rapidão. Não tô querendo atacar nem nada, só tô querendo contextualizar a minha percepção da realidade ali. Então, o que acontece? Me pareceu exagerado nesse ponto, porque você falou assim, por que ela não coloca Islã normatividade? Né? Você até falou alguma coisa nesse sentido. Porque o texto é sobre isso. Sim, exatamente. Só que essa que é a questão. O termo, se você analisar o termo que ela falou lá no final, antes de entrar nessa parte, na verdade, eu falo o seguinte, a professora, quando você questiona ela fala assim, não, essa é a opinião da autora. Ela frisa muito bem que esse texto não é um texto jornalístico assim, padrão, digamos assim, um texto de opinião. Ela fala que é um texto de opinião, né? E um texto de opinião é natural que no final tem a opinião da pessoa. Aí você acha que simplesmente expor essa opinião da pessoa tá doutrinando as pessoas? Porque eu acho que você não discute o que ela traz lá. Se neste você não texto, discute o outro lado. pelo que me pareceu que você criticou no texto, foi justamente ter esse elemento lá nesse final. Pareceu que você criticou exatamente isso. Tipo assim, ela faz todo um texto, tava comentando isso, para no final meter essa. Ou seja, se não tivesse esse final, o texto dela teria alguma doutrinação na sua visão? Teria alguma doutrinação no texto dela? Você só me responde sim ou não? Não, porque no sentido em que ela aponta, o texto era... A gente não entrou no mérito do texto, mas só contextualizando. Eu até pedi pra tu me mandar lá nos comentários, ou botar na descrição, até pedi isso, se você pudesse. Eu mando lá, mas é só colocar a Bianca Santana, ela tem uma matéria em algum lugar, eu vou colocar pelo menos o nome lá que vocês encontram na internet, porque não tem como eu queria ler o texto pra saber, né? eu juntar anexo lá pelo YouTube. Mas é basicamente um texto em que a islanormatividade que deveria ser criticada, porque a gente trata ali, qual que é o mérito da coisa? Colonização do último país africano que ainda é colonizado, e como a colonização afeta esse país africano. Ele é colonizado, esse país se chama... Como é que se chama mesmo? É Saara Ocidental. Saara Ocidental é o nome do país africano colonizado pelo país Marrocos. O Marrocos é um país islã, um país onde a maioria é muçulmano lá. Então a gente tem uma opressão das mulheres, e a perspectiva que ela tenta apresentar ali, contexto feminista,
Esse é o mérito que a gente discute ali. São 4, 5 páginas do texto que no final ela mete isso daí. Mas é um texto de como as mulheres são tratadas pelo Marrocos nesse contexto em que elas estão sendo colonializadas pelo Marrocos lá. Então, no final, ela mete que isso é fruto do neoliberalismo cis-heteronormativo ou é fruto do Islã. E eles não querem criticar o Islã. Ok. Então, Isso é doutrinação. Então o seu problema é nessa final, assim. O todo, você tá vendo? Todo? Eu Sim, tudo. só que o todo você parece concordar com a crítica. Sim, claro. O Islã, eu sou totalmente contra isso que o Islã faz com mulheres. Isso não deve ser objeto de relativismo cultural e isso atenta contra os direitos humanos. Ok, tudo bem, ok. Só que se você for analisar o termo cis-heteronormatividade, se for analisar ele, cis se refere àquela pessoa que se identifica com o próprio sexo. Se a gente for olhar assim, se refere a isso. Hétero se refere a uma parada de... Vou dar um exemplo, vou dar o exemplo da química, né? O que é homo, né? O que é homogêneo... Não, acho que não é da química não, eu tô confundindo. O que é homogêneo, o que é homo, é o igual, né? Hétero significa que é diferente. São que mistura. Então, cis-heteronormatividade, normatividade vem de norma, vem de uma regra, né, social, que é mais aceita. Então, a cis-heteronormatividade se refere a uma norma, a norma social, nesse contexto aqui, a norma social, em que o que é visto como natural, o que é visto como normal, é a relação heterossexual. E a essa relação heterossexual, cis, né, que é visto como normal, ela se refere ela tem certos padrões, né, mais patriarcais, normalmente pelo que a gente enxerga. Agora me explica a conexão disso com o Saara Ocidental. Aí a gente fala a conexão disso. O Islã é ou não é uma religião patriarcal? É ou não é uma religião patriarcal? Não é? Então, o Islã é ou não é, pelo que eu entendo mais ou menos, né, pelo menos, ele é ou não é uma religião que tem uma visão heteronormativa da sociedade, de que enxergar que o homem ou a mulher, o sexo homem, masculino e feminino é o correto, é o normal, né? Então, você percebe que a opinião dela não está tão distante do que o Islã fala. Quando você fala assim, distante Islã, porque você não coloca nos termos corretos o termo correto que traz isso. Aqui no Brasil... Deixa eu terminar de falar. A cis-heteronormatividade no Brasil é igual ao que o Islã aplica. Então você deve diferenciar. Você necessariamente deve diferenciar. Sim, deve diferenciar. Só que essa é a questão. É a opinião da autora. Você não sabe as razões e os argumentos pelos quais... Exata, pra doutrinar. Não, calma. Você não sabe, cara, você não sabe quais são os argumentos que ela tem pra defender que seria isso. Em 4, 5 páginas foi isso que ela apresentou pra gente. Não, calma. O texto era sobre um assunto. No final, eu até discordo. Eu tô te falando que eu li o texto. Leia lá depois e traga um argumento diferente. Eu até acho errado ela colocar esse termo lá no final sem explicar esse termo. Só que eu tô falando o seguinte. Você simplesmente apresentar esse termo e falar que é doutrinação. O que é doutrinar uma pessoa? Doutrinar uma pessoa é você tentar fazer a pessoa, né, quando você vai na igreja católica, na igreja e tal, é você tentar fazer a pessoa pensar de acordo com certos pensamentos, certos pressupostos, né, tipo assim, é você realmente instruir esse tipo de coisa. Na aula não parecia ter foco algum, não parecia ter um enfoque, pelo menos do vídeo que eu vi, não parecia ter um enfoque no neoliberalismo, né? Me pareceu que você trouxe essa questão e se aí... alguém ler lá, vai ver o neoliberalismo com bons olhos ou maus olhos? Escrito neoliberal, né? Neoliberal. Já tem um estigma sobre neoliberalismo. Sim. Você coloca isso na teoria de um texto que a gente está discutindo. Sim, não fala que é neoliberalismo. As pessoas vão se opor ou vão ser a favor disso? Não, tudo bem. A aula era sobre jornalismo, né? Não era sobre jornalismo? Era, neutralidade. Antropologia, sim. Jornalismo, neutralidade. Sim, e ela trouxe um texto de opinião que tem no jornalismo. De opinião de esquerda. Você acha? Tudo bem. Eu acho que ela poderia trazer de opinião de direita, tudo bem. Só que eu podia trazer algo mais neutro, se quisesse. Neutro no sentido, é de opinião, mas considerando ambos os lados. Cara, mas essa é a questão. Se o negócio é pra falar de opinião, se ela tá querendo mostrar um texto de opinião... Se ela vai trazer uma extrema esquerda que traga uma de direita também. Não, mas essa é a questão. Naquela aula específica, Francisco, você poderia fazer o seguinte... Não, toda aula ela traz isso, você não tá acompanhando todas as aulas. Calma. Toda aula é assim. Não, tudo bem, eu tô falando nessa aula sobre jornalismo, em específico, sobre o texto de opinião. Que é mais um exemplo do que eu tô falando, um exemplo do todo. Tudo bem. O que eu tô falando é o seguinte, é que você, por exemplo, não poderia falar, não, dá uma ideia de um texto, da ideia de algum autor. Por exemplo, eu já comentei várias vezes sobre... Eu falei pra gente discutir eu já comentei. Não, tu falou naquela aula ali, e como um recurso argumentativo ali, se defendendo da galera aí, contra-argumentando a galera aí. Eu tô falando o seguinte, você propor pro professor um texto ou alguma coisa tipo, ou trazer esse tipo de visão na aula. Eu já fiz várias vezes, por exemplo. Eu tava na aula de filosofia, aí o professor falava alguma coisa assim e tal, e aí eu trazia o Roger Scruton, por exemplo. O Roger Scruton é um autor conservador, mais à direita, não sei se você conhece o Roger Scruton. Eu gosto muito do Roger Scruton, inclusive. E ele argumenta
ele fala sobre a beleza, ele fala sobre o amor, ele fala sobre vários desses temas. Com todas as pessoas que eu conversei, seja de esquerda ou direita, que eu falei do Hollywood Square, nenhuma delas achou ruim o que eu argumentei, tudo que eu expliquei. Agora vai falar as coisas boas do neoliberalismo. Todos eles têm um estigma que o neoliberalismo é o mal da sociedade capitalista de hoje. E eles não sabem o que é. Sabe o que você poderia fazer? Você trazer assim, ó. Pô, professor, ela falou que de neoliberal e tal, mas e esse autor aqui? Esse autor defende isso. Será que não está contraditório com o que ela disse? Eu acho muito... Não foi mais ou menos o que eu tentei fazer? Eu acho que às vezes... Lá tem espaço para isso? Eu acho que às vezes, pelo menos eu tiro espaço, não sei se você tem, né? Mas eu consegui ter espaço. Você tá vendo os vídeos errados, então não tem espaço para nada lá. Não, fazer algo. Não, tudo bem, pelo que a gente vê no vídeo, tudo bem. Mas eu acho que isso também é um pouco da sua postura, às vezes, que é uma postura muito de enfrentamento, né? E essa postura, às vezes, tende a gerar essa reação nas pessoas. Não tô falando que tá correto o que elas fazem. Eu não acho que é correto a postura como as pessoas reagem, né? Mas o que eu queria, outra coisa que eu queria comentar também, por exemplo. Então, nesse caso aí do cisgênero normatividade, se você analisar o termo, o conceito, o Islã tem uma visão cisgênero normativa da sociedade. E ela está tentando linkar essa visão cisgênero normativa a um preconceito ou a um patriarcado, um machismo em relação às mulheres. E essa associação é comum. Aqui no Brasil tem também, só que é menos intenso. Até porque aqui no Brasil nós temos uma pluralidade muito grande, vamos supor assim, de religiões, e mesmo a maioria dos católicos, você vai ver que muitos católicos são praticantes. Então você vai ver que o Brasil, ele não é um país assim, teocrático, né, por exemplo, né? Não é um país teocrata, né? Então você faz essa comparação, o Brasil também tem cisgênero normatividade, o Islã também tem. Só que aqui no Brasil nós não temos um elemento teocrático que vai focar ainda mais nessa visão, que é a visão religiosa, a visão religiosa, cisgênero normativo. Então, o que eu posso concordar com você na questão do neoliberal. A questão do neoliberal ali, eu acho que extrapolou. O cis-heteronormativo está errado também porque é questão de potência. Você entende que a cis-heteronormatividade no mundo inteiro ocidental, por exemplo, ela é uma potência que vamos colocar como uma potência 100%. 100% é o pressuposto do qual a gente vai partir. O islamismo, a islã-normatividade, ela potencializa essa cis-heteronormatividade a 2.500%, entendeu? Ela pega esse padrão social que a gente tem no mundo ocidental de 100%. Então tá totalmente errado ela falar desse elemento. Não, ela está escondendo a real raiz do problema. A real raiz do problema que essas mulheres... Peraí, do Saara Ocidental passam é em relação ao Islã. A potencialização do Islã em relação a isso. Aqui a gente tem uma cis-heteronormatividade no Brasil. Ok, só que gays vivem bem aqui. A gente quer acabar com o Ocidente. Gays vivem bem aqui? Vivem bem. Eles têm liberdade aqui? Tenta ter a liberdade que você tem aqui. Comparativamente em alguns países, assim. Vai lá pro Marrocos, você que é LGBTQIA, não sei o que mais. Tenta ir lá no Marrocos, ou tenta ir lá nesse país colonizado da África, chamado Saara Ocidental. E tenta combater essa cis-heteronormatividade achando que é a mesma que tem aqui no Brasil. Você vai ser preso, talvez fuzilado, vai ser chibateado, chicoteado no meio da rua. Você tá falando de... potências, eu tô colocando nos termos que tem que ser. Você tá falando de coisas que eu não tô discordando necessariamente. O que eu tô falando é o seguinte, você acha que é impossível existir Islã sem cis-heteronormatividade, por exemplo? Islã cultural. Uma crença islâmica cultural. Cara, talvez, pelo jeito que eles se organizam, mas isso não é o ponto. Se você quer fazer... Se você quer fazer uma crítica, o ambiente... O Islã pode acabar... da discussão é o islamismo colonizando outro país. Você tem que criticar o islamismo, só que essa galera não critica. Relativismo cultural. Eu acho que esse relativismo cultural ele é falacioso, inclusive. Tudo bem, eu concordo com isso. Pelo menos na forma, nos termos que eu já vi algumas pessoas colocando. Daria, naquele caso da higiene, por exemplo, eu concordei contigo, na questão do... que você fala assim, tem alguns critérios da higiene. Que foi? Fia, só uma dúvida aqui. Você... Queria falar sobre as aulas, né? Sobre a forma ética comunidade na aula. Completinho, sem barulho.
Mas você entrou pra falar, você queria questionar ele sobre, porra, não é ético o que você tá fazendo, por quê? Porque o professor tem o direito... na verdade, eu queria saber Gravar os vídeos na sala de aula. se ele considera ético da forma como ele o faz, na verdade, né? Entendi. E aí, não que é antiético gravar vídeo na sala de aula, eu pergunto se a forma como ele o faz é ética, da forma Qual que específica. seria a forma mais adequada? Aí, não, eu não sei qual seria a forma mais adequada. Eu tô Eu perguntando- desrespeito algum professor, algum aluno? Não, aí eu não vi o vídeo completo pra saber se alguma vez você Não, respeitou. você Pelo precisa, que eu vi... se você pelo acha eu que é vi- inadequado porque é desrespeitoso, você precisa me apontar aonde você sentiu isso. Qual que é o fato para que eu te explique Tá, qualquer coisa o meu depois ponto a de gente- vista. Tá, antes de só finalizar o ponto anterior, rapidamente. Eu só queria falar o seguinte. Você viu, só rapidinho, você viu o vídeo que eles chamam meus seguidores de chupa-bolas lá? Ah, você quer ficar dando palanque pra chupa-bola aí, você viu isso? Quem que tá sendo atacado lá? Não, você viu esse vídeo não. Cara, eu já falei que eu não concordo. Eu não ataco ninguém. Eu já falei que eu não concordo com o erro dos outros. Eu não tô falando disso. Eu sei que a esquerda e a direita, o bolsonarismo tem inúmeros erros, inúmeros equipes. Eu não tô nem preocupado com isso. O que eu tô falando é o seguinte. Eu vim aqui conversar contigo sobre a sua conduta porque eu acho que você poderia ter uma conduta melhor. É só Então isso. sugere, vamos Só ver, isso. eu posso avaliar e ver no que eu posso Tudo bem. melhorar. Aí, por exemplo, Eu não gravo ninguém, não desrespeito Depois ninguém. a gente vai pra um Aonde debate eu posso mais melhorar? profundo. Não, tem que ser Depois- agora, porque... Não, tudo bem. Depois eu falo, primeiro eu vou falar a parte prática. Então, por exemplo, eu dei ideia lá. Você poderia alterar a voz das pessoas, para as pessoas não acharem ruim e tal, porque se você altera a voz, né, a voz fica distorcida, né, como é que você vai falar? Não, mas a minha voz tá parecendo... Não, sua voz tá distorcida. Então, são muitas sugestões isso é um elemento, que eu isso é- recebi, só que isso é um fica elemento. aquele negócio... E eu até falei Até assim- que ponto você não tá inventando isso aí? O tanto de acusação que eu recebo quando eu encontro uma doida, tipo aquela lá, vocês viram aqui que ela é real, né? Aquela mocinha lá que eu não autorizo, eu não sei o que, ela estava aqui hoje, no vídeo que vocês provavelmente no viram caso nos dessa episódios moça aí, no caso anteriores. dessa moça, Dizem que eu contratei ela, vocês acreditam? Dizem que eu contrato a pessoa que está ali realmente mas dando isso aí um ataque de pelanca diante de mim. Mesmo. Então, se eu modificar a voz, vai acontecer também. Então, eu não identifico ninguém. Mas a voz da pessoa... Não, mas ainda tá preocupado com as pessoas falarem que você modifica a voz e aí... A credibilidade. Isso ataca a minha credibilidade no trabalho. Tá, isso ataca a sua credibilidade, mas, por exemplo, você não tem um canal secundário, onde você coloca as lives completas, os vídeos completos. Isso não pode ser usado como uma base, como uma premissa, como um argumento que ataca a sua credibilidade. De gente que eu quero que seja minha inimiga mesmo. Quem não é, vai verificar que o vídeo é completo e que tem uma sequência encadeada de pensamentos ali que se subsume que está completamente coerente com a realidade. Tudo bem, É a gente de quem eu quero credibilidade. Quem quer pensar de forma diferente, eu não quero. Ok, prejudicaria o seu canal. Se você tivesse um outro canal em que você coloca os vídeos completos, mas todos não Prejudica. Eu não sei se você sabe como... como... Eu pergunto honesta. Então tá. Você não sabe como a internet funciona, principalmente o YouTube, mas tudo é vinculado ao seu nome. Você pode ver que quando você tem uma projeção, tipo eu tenho uma projeção maior com algum tipo de vídeo, isso me alavanca. Se eu tenho uma projeção menor de vídeos meus onde eu falo de outra temática, de outro nicho, por exemplo, a não ser que eu seja já gigante, coisa que eu não sou ainda, eu posso ser considerado no máximo grande ali em política. Mas eu não sou gigante para falar de tudo. Então eu tenho que falar de um nicho. E eu tenho que tratar desse nicho especificamente. Vocês podem até ver que os vídeos que eu fazia entrevistando pessoas na rua, que é mais ou menos essa dinâmica aqui, só que eu mesmo me gravando, eu já não faço mais para não mexer no meu algoritmo agora, que é voltado para a área educacional. Agora eu trato de doutrinação nas universidades. Tá até se linkando mais com educação do que com política. Isso mexe com tudo. Algoritmo para entrega de vídeo, isso mexe até com monetização, para você ver a dinâmica complexa do YouTube. Mexe com tudo. Sim. E é por isso, entendeu? Okay. Se eu colocar vídeos longos lá, onde não vai ter retenção, e a retenção é a dinâmica mais importante Sim. de um vídeo, isso me lasca, basicamente. Sim, ok. Me lasca. O seu canal Tudo principal, é o que Leão. Se eu tivesse um canal com qualquer outro nome, com outra foto completamente diferente, com outro e-mail. E aí, nesse canal, você... Não, eu tô perguntando. É só as pessoas gravarem. Gravem, postem. Só que as pessoas não têm a posição que você tem. Essa é a questão. Então não fica equivalente. Você falar, as pessoas gravarem, não vai ter o mesmo alcance que o seu vídeo cortado E esse vai ter. tipo de vídeo também não vai ter. Não, tudo Se eu bem, postar tudo bem. bruto, Só não que vai. com o alcance que Impossível. você tem, com o alcance que Você você mesmo tem... não assistiria. Tudo bem, com o alcance que... Eu assistiria sim, você pode ter certeza. Com o alcance que você tem, eu gosto de ia ser um dos 10 espectadores. Tudo bem. Você falou que eu não assistiria, mas eu já falei que eu assistiria. O negócio é o seguinte, o que eu tô falando é o seguinte, com o alcance que você tem, você poderia dar publicidade a esse outro canal. Eu tô falando só pra você pensar nessa ideia. Porque essa é uma ideia interessante.
Outra coisa, a questão da autorização nas aulas. Né, de que o povo fala assim, eu pedi autorização, concordo que do ponto de vista legal, eu não sou especialista de direito nada do tipo, eu não sei muito bem como funcionam as leis. Eu não estou argumentando no sentido da ética, da lei, do legalismo. Porque se a gente for falar assim, eu posso porque não é ilegal, se eu falar que eu posso porque não é ilegal, isso é uma falácia. Não sei se você está partindo desse pressuposto, mas eu posso porque não é ilegal. Isso é constitucional, inclusive. Não, Inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Tudo bem, Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer tudo alguma bem, coisa. Tudo bem. Isso aí é o que a lei estatal diz. princípio da legalidade. Isso é o que a lei estatal diz. Que é o que rege o Estado democrático de direito. Isso é o que a lei estatal diz. No qual você escolheu viver e se eu você for também. conversar com o libertário, ele não vai concordar com isso. Então vai viver no país libertário. Não, eu tô falando o seguinte, é que isso que você tá falando não é absoluto. Isso aí não é No país que é baseado em processo tudo bem. legislativo. Eu vou te dar um exemplo. Trair a namorada não é ilegal. Mas tá certo fazer? Não tá certo, isso vai pra outro campo, só que se a legalidade tratar nesses termos... Quando você fala, eu tô falando, quando a legalidade tratar nesses termos, eu tô falando que... Não, só que aí depende de você, você tem liberdade. De acordo com a lei, você é livre pra trair. Você é livre pra trair. Existem atos humanos que são errados, mesmo que a lei não diga nada sobre eles. Isso que eu tô dizendo. Só que de acordo com a lei não é errado. Vamos colocar nesses termos. De acordo com a lei não é errado. Da perspectiva legal, não é errado. De acordo com a lei. Eu coloquei que é errado pra mim, da minha perspectiva. Sim, exatamente. Mas não é errado. Eticamente errado. Bicho, você acha que tá errado ele filmar o próprio rosto de um servidor público em atuação? Você acha que isso é errado? Não tô falando se você acha legal ou ilegal, tô dizendo do seu ponto de vista, no seu conhecimento filosófico. O que ele tá fazendo ali, ele não tá só filmando o rosto dele, ele não tá só que, tipo assim, parou aqui e ficou filmando o rosto dele. Ele tá fazendo isso. Não, tudo bem, mas não é só isso que ele tá fazendo. Isso aí é fato, E vocês vão concordar comigo, não é só isso. Você nem vai concordar comigo, não é só isso que tá fazendo. Você não tá só gravando seu rosto. Você tá gravando seu rosto. Interlocuções comigo. Ok, interlocuções, então tem outros elementos aí nessa fala, não é só gravar o rosto. Quando você fala só gravar o rosto, quando você fala só gravar o rosto, parece... de imagem, de identificação pessoal, é isso que ele quis dizer. Não, tudo bem. Ele está dizendo, o Will que ele está identificando só a si mesmo. Sim, tudo bem. E ele é uma realidade. Sim, ele está identificando só a si mesmo. Só que não é só isso que você está fazendo. Não é só isso que você está fazendo. Não, mas foi isso que ele quis dizer. Tudo bem. Traduzindo, basicamente. Tudo bem o que ele quis dizer. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu só estou falando que não é só isso que você está fazendo. Mas você acha errado o que ele está fazendo? Você acha errado? Deixa eu falar. O raciocínio que eu proponho é o seguinte. Imagine, o que você está fazendo no caso, na forma como você está fazendo, parece em alguns momentos para mim que atrapalha o andamento da aula. Por exemplo, você faz um questionamento, né? Existem formas de fazer um questionamento sem tentar atrapalhar o andamento da aula. Eu não sei se você se esforça em fazer isso, não sei se você se esforça. Mas eu acho que é um dever do aluno, pelo menos, um dever ético, né, que o aluno, ele se esforce em não querer atrapalhar a aula. Então, se ele vai fazer um questionamento, alguma coisa, cara, ele tem essa intenção. completamente equivocado. Eu não falei que você tem essa intenção, eu tô falando o seguinte, eu não sei se você tem ou não. Eu estou te entregando a realidade, você está equivocado. Eu não atrapalho todo o assunto em que eu espero o momento para falar. Quantas das vezes eu não tô com a mãozinha levantada ali, mas às vezes a gente não tem essa dinâmica de mão levantada. Mas eu espero o momento de os raciocínios serem concluídos, principalmente quando é do professor, para que eu introduza uma crítica em relação, quando eu quero criticar algo que eu acho válido, em relação ao que ele falou. Sim, okay. Faço, inclusive, o que eu acho que você, enquanto professor, deveria gostar que seus alunos fizessem. Pô, professor, o que Kant quis dizer com isso? Eu, professor, aqui não seria ótimo, né? Agregaria. Mas na verdade, se você tivesse uma aula minha, você poderia questionar o que você quisesse. Eu ia responder tudo que você está dizendo ali. Então quando você fala isso, você está afirmando que o problema é o professor que não está gostando de ser questionado. Aí, por exemplo, esse professor... Não, eu tô falando o seguinte, por exemplo, quando o questionei e o professor sabe que ele está gravando, né, o desconforto que isso gera no professor naquele momento ali, né, nos alunos em aula, o desconforto que isso gera em função de não ter pedido permissão, esse desconforto pode atrapalhar o andamento da aula. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? E aí você parou para refletir que, pô, se eu fizer isso que eu tô fazendo aqui, sem pedir permissão de ninguém, sem conversar com ninguém, né, da forma como eu tenho feito, com uma postura de enfrentamento muitas vezes, né, e será que isso vai gerar consequências que vão atrapalhar ou não a aula? Essa é a questão. Porque uma coisa é fazer um questionamento que você faz, por exemplo, você está gravando. Você está gravando, talvez não atrapalhe o andamento. Aí, mais do que isso, se todo mundo começasse a fazer exatamente o que você está fazendo, né, todo mundo começasse a fazer exatamente o que você está fazendo, né, gravando ali e falando com o professor, questionando o professor ali, com os mais variados tipos de professores. Você não acha que isso poderia, se você universalizar isso, para todas as pessoas fazendo, não acha que poderia gerar um problema?
Você tá acompanhando o número de episódios que eu tenho até hoje, publicados? Em aula. Porque tem alguns que são vídeo de ontem, que eu acabei de casa, que é o episódio 16, já pra sistematizar até agora. Um semestre eu tenho 16 vídeos publicados, sendo que 4 deles são uma aula apenas que era sobre mim. Episódio 7, 8, 9 e 10. Discussões que me envolvem. Um dos outros lá, que eu não me lembro o número agora, é com a aluna louca que estava aqui, que foi me abordar, foi atrás de mim. É um dos episódios. Talvez eu tenha 9 episódios em aula. Você sabe quantas aulas eu tive em um semestre? Você deve imaginar o tanto de aula, o tanto de horas de vídeo gravado que eu tenho, que eu gravo toda a aula. E eu só publiquei isso porque são os diálogos onde eu faço algum tipo de questionamento. Então eu não fico questionando tudo, eu não fico atrapalhando a aula. São momentos pontuais que você vê. E aí talvez você tenha essa perspectiva equivocada. Mas isso não acontece. Eu tenho a perspectiva equivocada também porque eu via de um momento pontual da aula. Então, mas você tem que imaginar que eu estudo aqui durante um semestre inteiro. E eu tenho 16 episódios. O seu próprio canal já está enviesando as pessoas a olhar desse modo. Não, você está te enviesando. Você está se enviesando. Não, essa é a questão. Essa é a questão. Não, tudo bem. Eu posso concordar. Eu não estou dizendo que você faz isso toda hora. Você questiona toda hora. Você disse isso, basicamente. O que eu tô falando é o seguinte: se todo mundo começar a fazer o que você faz, é isso que eu falo. Seria ótimo, porque eu não faço isso que você tá dizendo que eu faço. Eu faço questionamentos pontuais. Você disse que eu fico atrapalhando toda hora. Pontuais. Só que esses pontuais, se eu falar toda hora, eu me equivoquei. Eu me expressei mal. Tá errado. Eu me expressei mal. Posso ter me expressado mal. O que eu queria dizer é o seguinte. É que nos momentos que você muitas vezes pontua, né, esses momentos, muitas vezes, eles me parecem, pelo menos, atrapalhar, tipo, a aula. Atrapalha a doutrinação mesmo. A professora está dizendo. Ela está dizendo, a democracia é burguesa. Do nada, ela mete um... Isso é porque a gente tem um sistema econômico que é falho e isso advém da democracia burguesa. E ela vai passar para outro assunto do nada. Professora, com licença, quando chegar um momento, eu nem faço isso na hora. Aí ela vai para outro ponto lá e aí o professor, eu gostaria de voltar nessa ideia. Aí eu corto a parte inútil. Eu corto a parte inútil porque não faz sentido ela estar lá. É em relação... Eu nem falei se manter essa parte. É em relação à democracia burguesa. Professor, em que sentido a senhora quis dizer que a democracia é burguesa? Porque a nossa democracia ela é baseada de acordo com o direito e a legalidade no Estado democrático de direito. Cara, eu nem acho, por exemplo. Aí eu atrapalhei mesmo a doutrinação dela sobre a democracia burguesa. Não, peraí, se ela falar democracia burguesa, já é doutrinação automaticamente pra você? Claro que é. Porque a democracia não é burguesa. Se ela soltar de forma solta, sem argumentar, é. Se ela tentar argumentar o seu ponto, não necessariamente. Se ela falar assim, a democracia não é burguesa, aí a doutrinação também? De acordo com a legislação, não. Mas se ela trazer. Peraí, se ela então, trazer solta. Se ela trazer solta, aí também é doutrinação. Se ela falar não é burguesa. Porque não é burguesa, é um fato. Não, é um fato baseado em quê? Na lei. Não, na lei, então se a lei disso é fato. Então. A lei disso é fato. Você considera que a Constituição da República Federativa do Brasil rege a vida de todos nós na sociedade brasileira? Sim, tudo bem, só que a lei. Só pra gente fechar. Que a lei muitas vezes está errada. A lei muitas vezes está errada. A Constituição está errada, a gente precisa acabar com ela? Não sei. Porque senão você é um golpista e você tem que ser preso de acordo com o Código Código Penal. Com um libertário. Não, você quer acabar com o Estado como temos hoje, só pro Xandão ficar ciente aí de que não é só a gente que fala essas coisas. Eu não falei nada disso. O que eu tô falando é o seguinte. Xandão, não sou eu que tô falando que sou contra a Constituição, não. Não, eu estou só linkando, porque a Constituição, ela rege a nossa vida. Lógico, o cara é um doido. Tá tudo linkado. O artigo 1º, o inciso 1 lá diz que o Estado, que a República Federativa do Brasil se organiza no Estado democrático de direito. Você entende tudo isso? Bem, as estruturas do Estado democrático. A democracia, ela não é burguesa, ela é com base nas leis. Consequentemente, falar que a democracia é burguesa é doutrinação, porque é mentira, e falar que ela não... E falar... Eu tô te dando a verdade, você não se ouviu. E falar que ela não é burguesa, ela é a verdade porque ela está na lei. Ela está na Constituição. Ela é a nossa... É verdade que está na lei? Porque tá na Constituição. Então é a verdade da nossa vida social. É a verdade da nossa vida social que tem que ser acatada. O que você não tá entendendo é que tá partindo que tá na lei, então tá bom. É isso que tá dizendo. Você tem mecanismos pra modificar. Você sabe o que você faz? Você tá achando ruim? Vira um deputado ou um senador e propõe uma emenda. A lei pode falar que o nosso Estado democrático é de direito,
e ele não ser, por exemplo. Mas ele é. Você conhece o processo legislativo? Quais são as suas críticas? É uma república democrática, e aí? Mas Na lei lá diz isso, e aí? lá a gente tem um processo legislativo como tem aqui? Não, eu não Lá a tô falando gente que é tem igual. O que eu tô opositores falando, com direito de tudo bem. falar? A minha analogia não tá analisando esses pontos. A minha analogia tá analisando apenas o ponto, o seguinte ponto. Não, é sua porque analogia na tá lei, errada, não porque lá é um país Por que tá errada a completamente... analogia? Por Porque que lá a analogia você tá não errada? tem primeiramente liberdade, A coisa analogia que não tem você que comparar tem aqui. todos os elementos. E o processo Eu só- legislativo eu tô daqui, ele apenas envolve um todo elemento. mundo. Eu Ele posso comparar envolve todo apenas mundo. um argumento Gente, por com o analogia. seu pensamento e com o meu, eu posso ser um deputado e você também. Tudo E a bem, gente pode tudo trabalhar bem. no processo Mas o que isso refuta legislativo. o fato de ser burguês? O que isso refuta o fato de ser burguês ou não? O que você Você é um burguês? Eu não sou um burguês. Você é Não, um mas eu não tô burguês. falando isso. Responde Eu a tô falando pergunta. isso. Você é um burguês? Isso é Não, não sou um burguês. Você Eu também não sou um burguês. Sim, A tudo gente bem. pode fazer parte do processo legislativo que organiza a nossa democracia. Mas dizer que a democracia é burguesa quer dizer que você não pode fazer isso? Essa afirmação não quer dizer isso. É falso porque se a democracia é burguesa, ela não aceitaria gente como eu, que não me considero burguês, e como você, que se considera menos burguês ainda do que eu. Por que se a democracia é burguesa, ela não aceitaria gente como eu, como você? O que é democracia burguesa pra você? A gente vai ter que tratar nesses termos. O que é democracia burguesa? Definir. É uma democracia controlada por burgueses. Vamos só, peraí, David. Vamos só voltar aqui, pro coisa aqui pro vídeo. No contexto do vídeo aqui que vocês estão indo longe. No contexto do vídeo aqui. Tá, por exemplo, às vezes a pessoa quer dizer... Vai dar uns 3 vídeos aqui no canal. A linguagem não tem só dimensão literal. A linguagem Mas tem esse é o tipo de conteúdo que Não, tudo bem, mas às vezes o professor fala de democracia burguesa, ele não tá falando... Corta um pedaço que eles estão falando uma coisa, depois eu começo a falar de outra. Vou fazer uns 500 vídeos, pô, assim. Pelo menos de 3 minutos cada. A cada 3 minutos eles trocam de assunto. Porque um conceito, um conceito tem vários significados. Não tem um significado para a sua cabeça, é certo? Eu posso falar democracia burguesa, querendo dizer o que você falou aí, por exemplo. Ela falou? Não, ela não falou. Desenvolveu o problema. Ela não desenvolveu. É isso que eu tô querendo dizer. Então, tudo que o professor falar, ele tem que desenvolver todos os pressupostos na doutrinação. Aí a aula não vai sair de um conceito Você não sabe sobre o que a aula era sobre quilombolas e o modelo quilombola que ela chamou de bem-estar social como modelo em oposição à democracia que é burguesa. Assim, ela quer viver, que todo mundo vive igual quilombola, cara. Se doutrinação for isso, qualquer professor tá doutrinando todo mundo. Pronto, chegamos no ponto. Qualquer professor pode ter um ato falho. David, você é formado em filosofia, você fez faculdade de filosofia. Sim. Na UNB? Na UNB. Você, durante o seu curso de filosofia inteiro, deve ter durado uns 4 anos ali, você pegou muita matéria de humanas, né? Praticamente quase todo o curso. Não, eu fiz várias matérias de humanas. Eu tentei fazer filosofia da matemática também. Eu gosto de algumas ciências. Eu gosto de outras áreas. Puramente seu curso de humanas, certo? Sim, meu curso é de humanas. Você percebeu durante a sua graduação que existia um viés ideológico permeando o conteúdo da aula que não deveria ser ideológico? Dos professores de matéria obrigatória que eu peguei, via de regra, eu não me recordo assim de vários professores ter uma argumentação que eu viria como doutrinário. Eu sei que tinha professores mais da esquerda, mas eu me recordo mais ou menos professores que me pareciam mais da direita, por exemplo. E eu sempre vi um pouco esse equilíbrio. Aí tinha algumas matérias opcionais que eu nunca peguei, então eu não sei como é que era. Quando você pega Mas os meus professores de filosofia, eu achei eles muito bons. Alguns eu achava muito ruins, mas nem por causa dessa questão de doutrinação, por causa de questões muito piores do que isso. Mas quando você pega um vídeo do Vitor, do Wilker, que tem uma professora que fala claramente esse termo, ela fala, não, porque nos últimos anos nós fomos vítimas do governo Bolsonaro. Isso é doutrinação ou não? Qual contexto que ela falou essa fala aí? Ela ia começar a falar de democracia, alguma merda nesse sentido. Eu não vi, eu não assisti exato pra saber todo o contexto certinho. Não, mas eu tô te contando o que aconteceu. Ela sim. Nesse contexto já falou, nos últimos anos nós fomos vítimas de um governo Bolsonaro. Se aconteceu, isso é doutrinação? Se aconteceu da pessoa falar que ela foi vítima de um governo tal, né? Sem nenhuma argumentação, não sustentando isso, ela só falou isso. Né? Aí eu não sei se eu chamaria isso de doutrinação, mas eu diria que isso é uma coisa meio irresponsável e que a pessoa tá tentando passar um viés. É porque a palavra doutrinação parece muito carregada e muito forte. Essa que é a questão. O termo doutrinação, se for parar pra pensar, é como se tivesse uma igrejinha ali e tá todo mundo sendo vai cerebral. Só que a gente não sabe que não é bem isso. A gente sabe que as pessoas que estão aqui são adultas. As pessoas que estão aqui são adultas. Elas têm discernimento, elas têm tudo isso. Né? Se elas cometerem um crime, elas têm discernimento para responder pelo crime delas. Percebe? Então você falar que as pessoas que são coitadinhas, que estão sendo doutrinadas pelo professor, o termo doutrinação, inclusive, parece isso. Parece que você está dizendo que os alunos são coitados e tudo que o professor fala, automaticamente tipo assim,
a responsabilidade recai muito sobre o professor Ele não e tem uma pouco sobre o aluno. auto-influência, não? E pouco sobre o aluno. O professor tem influência sobre o aluno, tem essa influência. Só que essa questão, se a gente colocar a doutrinação nos termos de que o professor, sem querer, falou democracia burguesa, aí todo o resto que ele falou na aula virou doutrinação. Percebe? Parece muito complicado isso. Às vezes o professor teve um ato falho, às vezes o professor falou um termo ali momentâneo, às vezes ele não está com pretensão nenhuma de doutrinar ninguém. Percebe? Então esse termo de doutrinação parece ser muito enviesado e muito vago. E esse é o problema que eu acho. Percebe? Esse é o problema que eu acho. E que eu acho que empobrece o debate. Eu acho que empobrece o debate. O que eu acho que você poderia fazer, por exemplo, nos seus vídeos, é tentar ser cada vez mais técnico, preparado e profundo. E esses termos, eu acho que eles empobrecem pelos motivos que eu acabei de expor aqui, né? Às vezes o professor ele não está com a pretensão de doutrinar nada, às vezes ele só falou uma palavra, um conceito, que ele quer dizer uma coisa diferente. Se o professor falasse que nós estamos sofrendo, sendo vítima do governo Lula, seria doutrinação ou seria só um voto fora? Não, peraí, se fosse vítima do governo Bolsonaro e vítima do governo Lula... Um professor qualquer virou e falou que na aula de matemática 1, a minha resposta para vítima do governo Bolsonaro e para vítima do governo Lula é a mesma. Eu não faço diferença nesse sentido. Mas você já viu algum professor falar isso? Eu já vi algum professor falar que está sendo vítima. Aí um colega meu me contou, uma vez teve um evento na UNB, que tinha, acho que uma semana de filosofia, que tinha uns professores assim metendo pau no PT. Na aula? Não, era um evento, talvez era maior, tipo assim, talvez fosse mais importante do que a aula. Aula talvez pode fazer, não, mas fora talvez da aula pode fazer não era fora da aula, era semana de filosofia, era palestra, percebe? Essas coisas. É aula. Aula é aula. Não, mas o que tem a ver? A doutrinação na aula é diferente da doutrinação na aula, é diferente da doutrinação numa palestra. É isso que eu tô falando. Não, beleza, mas então na aula é mais grave, na palestra da semana de filosofia, que também é acadêmico também, você pega créditos com aquilo também. Na palestra você escolhe isso, você vê o tema e você vai, a aula é obrigatória. A aula ela compõe sim, uma grade ok, tudo bem, curricular. nesse ponto aí. A palestra o professor diz, eu vou falar sobre política no minuto tal, entendeu? É diferente, pô. Não, sim, tem uma diferença, concordo. Vocês apontaram um ponto interessante. Fih, E a ética que nós vocês vão Você tá mais concordando com ele do que discordando. Eu concordo em Você algumas sente coisas. uma necessidade de criticar, mas você concorda mais do que discorda. Não, eu É sinto porque- necessidade de criticar. É porque baseado no que eu já estudei sobre partindo de ética, tem pressupostos algumas coisas que eu totalmente discordo. errados, cara. Tudo que a gente discutiu aqui até agora são pressupostos errados. Você quer defender terminologias que não compactuam com a realidade. Elas são compactuam com a utilizadas. realidade. O cis-heteronormatividade. Estou fazendo uma linha do tempo aqui. Cis-heteronormatividade, ela não se coaduna na realidade. A realidade é islam-normatividade, no que a gente discutiu. Democracia burguesa, outro ponto. Uma coisa não exclui a outra. Pode ter uma Eu não vou voltar. Era só pra fechar esse ponto. Beleza, Como seus mas não pressupostos é outra. são todos errados, tirem Quase suas 40 conclusões. minutos. Não, beleza. Pra Na opinião mim- dele, todos errados. Na opinião dele, todos errados. E a ética? Mas, Cadê assim, a ética? Que vocês estavam falando sobre ética a questão da ética e não é que- terminou a ética. A A lei me garante o direito de gravar, eu vou continuar A ética gravando. talvez nem tanto. Eu queria Ética saber- ou moralmente, cada um pode ter o seu pensamento. Não, Eu ética não é simplesmente não subjetiva. ligo. Ética não é Eu me subjetiva. importo com Ética que... não é subjetiva. Existem teorias éticas objetivas, né? Pelo menos que pretendem ser objetivas. A gente já discutiu tudo isso, se você quiser tem voltar no libertarianismo, vídeo tem pra entender a prática discussão. católica, tem A gente tudo passou 15 minutos discutindo ética e moral e eu acho que eu me Mas fiz foi mais do claro Islã, lá. na verdade. Foi mais na parte do Islã que a gente discutiu. Mas eu acho que eu me fiz claro lá. Então, a questão ético-moral, cada um avalia a sua maneira, mas isso é irrelevante para mim. Você vem aqui me dizer, eu me propus a ter um debate com você sobre o que você queria trazer de ideia do porquê que acha que não está havendo doutrinação. A gente discutiu Não, isso. eu acho que só tá, que pode até seus estar vendo, em alguns momentos. Eu acho que pra mim são errados. Tu concorda mais com ele que discorda. Alguns momentos eu posso até concordar. O que eu acho é que às vezes é falar de um jeito que todo mundo pensa que toda aula, curso de humana, toda doutrinação, do jeito que é feito. Não é tudo, mas a grande maioria. Mas e meus a vídeos grande provam maioria isso. também não sei. Grande maioria, não, os seus vídeos não provam isso, porque seus Provam. vídeos, você acabou de falar alguns minutos atrás que os seus vídeos mostram uma parte do que acontece. Como é que eles provam o todo? Porque toda aula tem. Não, Toda mas aula os vídeos tem. não estão provando isso. Os vídeos estão provando uma parte que você mostrou. De casos particulares, você não conclui conclusões gerais. Isso é problema da indução. Mas Se há doutrinação concorda para um que- determinado lado político, isso é ou não é provar doutrinação no vídeo? Não, Se isso acontece beleza, em beleza, um mas não minuto provou da a aula maioria. que seja. Não provou que é na maioria. Eu tô tendo 4 matérias. Tem alguma em que não teve doutrinação ainda? Introdução ao estudo da história aí, tem vídeo aí. Os vídeos que você mostrou,
ele poderia defender pelo Todas seu as conceito, matérias. de acordo com o seu conceito de doutrinação, de acordo com o que você está chamando de doutrinação, do Não, que você está chamando. Você também concordou. Não, eu concordo que em alguns momentos pode ter. Eu não sei se nos vídeos, alguns vídeos ali Você eu acho chamou que de você ato exagera. falho, mas a gente chama de doutrinação. Você tá chamando de ato falho. Então beleza. Não, beleza, mas vocês estão Mas é o mesmo chamando. conceito. Não, a gente tá mudando a palavra. A semântica é pra ser diferente, enfim. mas Ok. o conceito é igual. Ok, sim. Pode até ser. Eu tô chamando de ato falho em alguns momentos e estão chamando de ato falho de doutrinação. Só que essa questão, a doutrinação, normalmente, ela é um ato que você pensa em fazer. Você quer doutrinar as pessoas. Ninguém doutrina os outros por acidente, né? Não faz muito sentido isso, né? O ato falho é uma parada por acidente, né? Então, o termo doutrinação, ele é impreciso para você falar do que vocês estão querendo dizer em alguns momentos. Em alguns momentos, ele pode caber. Ele me parece que cabe muito bem. Em outros momentos, parece impreciso e quando é muito impreciso, empobrece o debate, né? Fica aquele debate pobre. Que não é profundo, né? Fica superficial, né? Você acha que alguém me dá espaço lá para debater, por exemplo, algo profundo como neoliberalismo? Você viu alguém me dando espaço lá para eu acho que você poderia... Naquela aula em específico, eu não acho que era o momento para debater. A professora acha a mesma coisa e ninguém me dá espaço para fazer o que você está dizendo que eu tenho que fazer, que é dar profundidade. É um contrassenso, não, entendeu? sim, você pode dar... Só que essa questão, você quer falar de neoliberalismo? Fala numa aula de economia, por exemplo. Ela que trouxe, meu amigo. Eu acho que ela trouxe a opinião da autora. Você acha que é descontextualizado o neoliberalismo? Rapidinho. Você acha que é descontextualizado? Não tinha que estar lá. Ela colocou lá. Não, tudo bem. Ela colocou a opinião de uma autora que ela estava analisando. Ela estava pensando. Onde não devia estar, exatamente. Rapidinho. Por que não devia estar a opinião daquela autora numa aula sobre opinião jornalística? Por que a opinião de um jornalista não deveria estar numa aula de opinião jornalística? Porque o tema não era opinião jornalística. Neste ponto, o tema era sobre a questão que a gente já falou aqui novamente do país colonizado da África, onde há islã, normatividade, e ela você meteu... disse que tinha jornalismo na aula também, não tem. Não dá, você não deixa eu concluir, porque Tá, você então não quer ouvir a verdade. pode concluir. Porque Você também me interrompeu várias vezes também. no final ela meteu pra passar um pano pra tudo isso, que é fruto do neoliberalismo. Você acha justo ela colocar neoliberalismo lá e eu não poder defender o neoliberalismo? Não, então peraí, se o professor falar assim, tal pessoa é neoliberal, automaticamente tem que começar a falar sobre neoliberalismo na aula. Se ela colocar como um sentido negativo, como foi o caso, você tem que falar sim. Então se falar assim mal... E tem que dar o direito de quem pensa de forma contrária falar. Ok, se ela falar de marxismo e der a entender de que marxismo é ruim, aí tem que começar a debater também. Bom, se você acha que realmente tem que ser feito assim, se você for parar para pensar um pouquinho mais, muitas aulas vão ser impossibilitadas, né? O professor vai ter que ter um preciosismo gigantesco na hora de falar, ele vai ter que se segurar muito na hora de falar, porque qualquer coisa que ele falar que foi interpretada pelo aluno que é uma crítica negativa, já vai ter que começar um debate na aula, e aí o curso não progride. E aí você pode botar no liberalismo, libertarianismo, democracia burguesa, pode botar tudo. Então melhor alunos, leiam esse texto aqui de opinião, onde há uma crítica do neoliberalismo. E pensem, reflitam sobre o texto, não lê o texto da autora e simplesmente sai acreditando em tudo. Eu concordo com o professor. Esse é o mundo das ideias, só que você acha que a maioria desses alunos inúteis vai fazer isso? A maioria nem lê o texto que é pra doutrinar eles mesmos. Por que são os tipos de termos? Porque eles são... É outro exagero que eu acho que você faz. Eu tô vendo lá na sala de aula. Vocês são ridículos. Cara, você não precisa fazer isso, cara. O cara tá chamando os meus seguidores de chupa-bolas. Tá, aí isso você vai ser rebaixar o nível não é? dele. Aí você vai se rebaixar o nível dele. Não, eu não me rebaixei porque eu não chamei ele, que tinha uma voz mais afeminada e provavelmente gosta desse espectro e eu não tenho nada com isso. Eu não me rebaixei ao ponto de ser igual ele e falar: olha, com essa vozinha afeminada aí, talvez não seja os meus seguidores que chupem bola, não. Isso seria me rebaixar o nível dele. Sabe o que eu fiz? Eu falei pra eles: vocês são ridículos porque vocês criticam o neoliberalismo sem saber o que significa. Inclusive, pegue o melhor de vocês, inclusive nem a professora saiba, pra debater neoliberalismo comigo. Duvido que dê conta. Eu fui superior, meu amigo. Tu ainda sugeriu ainda que a professora não sabe nada de neoliberalismo. Você nem conhece. Não sabe? Você conhece a professora pra saber que ela não sabe? Eu tive um semestre com ela. Não. Você conhece a professora? Você já viu que ela já escreveu sobre neoliberalismo? Você tem certeza que ela não sabe? Ela trouxe o conceito de democracia burguesa, que pra ela é um conceito das ciências sociais. Aí quando eu peço pra ela desenvolver, ela não dá conta. De algo que ela estuda. De algo que ela estuda. Quem dirá neoliberalismo? Quem dirá? Você tá fazendo uma inferência. Sabe qual que é o fato aqui? Eu chamei ela pro debate e ela fugiu.
Consequentemente, ela prova pra gente que ela não sabe. Ah, não, então peraí, se alguém recusa um debate, automaticamente a pessoa tá fugindo. Peraí. Obviamente, Sim. obviamente. Se você recusar um debate com qualquer pessoa, você tá fugindo. Nesse contexto lá, sim. Em que eu sou professor, trago um assunto e não quero falar sobre ele. Não, eu acho que ela poderia comentar sobre ele. Só um ganchinho aqui que você tinha falado sobre ele filmar, certo? Sim. Filmar um servidor público atuando não é crime. Sim, tudo bem, eu não entendo Não, isso. Só e legal. não é antiético também. Não é depende, antiético. qual a teoria é essa que tá partindo pra dizer isso? Não, O que é ética? A primeira pergunta para que os seguidores, todo mundo entenda. O que é ética? então eu vou te dar um exemplo. Você vê dois PM pegando um maluco maconheiro aqui, sentando o aço nele, chute, porra, tapa na orelha, Do nada, assim, de forma totalmente arbitrária. Ele viu o cara filmando, achou que era maconha, foi lá e sentou o aço. Aí esse maluco chegou e começou a filmar. Filmou aquela ação. O PM não gostou, foi pra cima do maluco que tá filmando. Sim, o PM tá errado. Isso aí você O queria PM saber? tá errado? Peraí, você vai. tá dizendo que tá certo, você acha que tá certo o PM chegar... Você do poderia nada- gravar isso ou não? Ah, você poderia gravar ou não? Você gravaria? Ah, não, eu acho que você tá gravando ali, é um contexto que você tá Você gravando. teria pra você- afetado o direito de imagem deles. Não, essa que é a questão. Direito de imagem tá mitigando. Eu não tô falando de direito de imagem, gente. Eu não tô falando Não, que direito de imagem. vamos pra sua ética. Seria ético você ou esse maluco filmar esse PM sentando aço numa maconheira ali no canto? Não, aí você tá tentando filmar pra você tentar coibir essa atitude que é errada, né? Mas não é o que ele tá fazendo? Ele errado. chegou lá. Só que essa que é a questão. Só que essa que é a questão. O Wilker, muitas vezes nos vídeos lá, não tá provado que o que o professor tá fazendo é uma intenção de doutrinar os alunos uma coisa errada. E mais do Não que estava isso, provado também que Mais eles do que queriam isso. fazer só dar Mais do que tapa no isso. maconheiro. Às vezes esses maconheiros eles estavam indo atrás de uma vítima que conseguiu se proteger, a polícia viu e foi lá sentar Sim, o você laço. você filmou por precaução nesse caso. Você filmou por precaução. Nas aulas. Ele tá chegando lá. Não, beleza. Nas aulas, quando você grava, sem a. Como é que é o nome da palavra certa? Sem a autorização do professor, o que eu tava falando é que poderia gerar uma consequência que, se você universaliza para todo mundo fazendo, pode gerar um problema. Isso que eu tô querendo dizer. E mais do que isso, sem universalizar naquele momento específico, da forma como você faz, da forma como As você faz. câmeras nos policiais não podem gerar um problema de inibir eles a fazer a ação que eles devem fazer, porque muitas das vezes podem ser mal interpretadas, cortadas por pessoas maliciosas. Sim, é um debate nesse sentido aí. É um debate nesse sentido aí. Você Tá percebe vendo? que você tá em É um debate nesse sentido isso. aí. É um debate. Tudo Só que a essa gente está questão- trazendo de exemplo para a polícia aqui se enquadra ao que você está querendo fazer comigo, por exemplo. Porque não seria ético filmar. Não, eu Pronto, tenho que chegamos lá. analisar. Não seria Chegamos ético lá. fumar? Como assim? Não sei, se não é ético filmar dentro de sala, porque a pessoa não quer, também não é ético filmar fora, se a pessoa não quiser. Mas eu falei que não é ético filmar porque a pessoa não quer. Eu não falei que é por causa disso. O que eu Você falei. falou aí, Não, esse o que eu autorização, quis você argumentar não utilizou foi essa isso. Não. palavra. O que eu quis dizer foi o seguinte: é que o fato das pessoas se desconfortarem pode gerar um atrapalhamento da aula. Né? E o dever como aluno é pensar nisso quando vai fazer isso, quando vai fazer alguma iniciativa desse tipo. É isso que eu argumentei. O PM ele fica desconfortável. Mas eu comentei. quando filma- Só que essa que é a questão. filma Eu não ele. tenho o dever como cidadão, nesse caso aqui, de que o PM tá fazendo uma coisa errada, né? Você não sabe, Serra. Não, vamos supor. Você Vamos supor. quer filmar. Por quê? Porque ele é um funcionário público. Não, e sim, você tem o sim. direito. Aí eu Você tem o poderia direito. argumentar essa questão do dilema ético. Poderia argumentar na questão do dilema ético e do mal maior. E do Na mal sua maior. opinião, você concordou com a E do gente mal que maior. não há um problema ético aí. Do mal maior. Você concordou comigo, Essa é a com questão. gente, Essa é a com questão. Eu tenho um caso, eu acho que vocês estão querendo impor aqui um dilema ético, que é o seguinte.
Pô, a gente tá tratando de seus termos que nem importam, inclusive. Ética não importa aqui, mas você tá querendo tratar Como assim ética não importa? A ética importa pra qualquer ato humano. Não importa porque pra mim, a minha ética, a minha moral é distinta da sua. Não existe a minha ética, cara. Não existe a minha ética. A minha moral. Existe o seu costume. Eu vou Só que o seu gravar. costume tá abaixo do que é ética. Mas não importa, eu vou gravar porque a lei me garante o direito de poder fazer Beleza, isso. então você vai Você acha trair que a também, ética a tá lei te acima garante da o direito lei? de trair também. A ética tá então acima da lei? você pode trair todo mundo também, porque... A ética tá acima da certo. lei pra você? Pra mim, a lei estatal, pra ela ser justa, ela tem que estar baseada na ética. E se ela não tiver, o que tá acima? A ética, a sua ética pessoal ou a lei? Da minha ética, pessoal. É? Eu tô falando da minha ética, pessoal. Eu tô falando da minha opinião, do que eu gosto. Eu tô falando disso. Eu tô falando Pessoas vão ter diferentes vertentes de princípios éticos. Cara, não. morais. Você tá falando com relativismo. A gente- relativismo. Isso é relativismo. A gente tá falando com o público. Isso é relativismo. Nos termos do Isso é público, relativismo. ética é entendido de uma forma como aquilo que a gente não deve fazer porque talvez ataque. Mas a ética e moral é algo que você impõe pra si. É algo seu, que você vê dos seus... Não, isso é o costume. Calma Isso é o aí, costume. calma aí. É o que vem a partir do seu princípio. Por exemplo, se você vira e fala assim, pra mim é antiético eu falar em público. Supondo, exemplo esdrúxulo. Pra ele não pode ser. Só que isso Só que aí... não é o que eu tô chamando de antiético. Não é isso que eu tô chamando de antiético. Aí só Mas que... não importa, o que você estiver chamando de ética não importa. Só que aí Quanto isso a lei, importa. porque a lei é o que importa no estado que você aí eu escolheu acho- viver. Aí é o que importa? Vai viver lá na Então ética. pode trair na todo mundo. ética Pode trair os namorados, Ué, pode mas trair as isso não tá na namoradas. lei. Se você Pode, achar tá na lei. certo... pode, Não. pode. A lei Se não você proíbe, achar- então se você pode. Legalmente achar pode, mas certo. eticamente não. Essa é a questão. Aí cada um vai avaliar o seu próprio comportamento. Aí eu te pergunto. Chegamos ao ponto de novo. Rio, Cada um avalia. Uma pergunta pra ele. Se pra você eticamente trair é errado, por que tem pessoas que traem e não vê problema e outras que veem problema? As pessoas que traem não vê problema, mesmo que elas não vejam problema, tá errado. Mesmo Tá que elas não vejam errado, problema, tá beleza, errado. mas é no Mas seu, a partir é da no sua seu perspectiva. conceito, na sua perspectiva. Aí é relativismo. A lei não trata se a disso. pessoa, se a pessoa Existem que formas, trai... rapidinho, existem formas de provar racionalmente, independentemente do que eu gosto, que é errado a pessoa trair. É isso que eu tô dizendo. Cara, não, É isso mas que eu se tô a dizendo. pessoa trair ela Mas pra você. é outro campo. Aí é pra você, mas Não é se pra eu mim, traio não é pra alguém, mim. mas se eu traio alguém, a escolha minha não vai achar errado. Biologicamente você traiu. Então, Rapidinho, se eu provo algo logicamente. pra você. Rapidinho, se eu provo algo. com a gravação em aula. Não, é uma analogia de novo. Analogia inteligentíssima. Aí tá sendo desonesto. Não, Porque parabéns, uma analogia, ela não tá comparando todos os elementos das duas coisas. Ela tá comparando elementos. Você tá colocando no mesmo campo de desrespeito à ética. Não, Pelo amor de Deus, eu gravar minha cara e os diálogos comigo numa sala de Não, tô aula. colocando no mesmo campo. Já tô Eu cansado. comecei a falar disso só pra te Muito tempo mostrar cravando. que a ética se refere a Podia ter todos os um atos cipézinho. humanos. Só isso. A ética é uma disciplina que vai tratar de como você deve agir em sociedade. E ainda assim É ela isso. nunca Qual o seu estará dever? acima da lei. Qual o seu Nunca dever? estará acima da lei se você escolheu viver num país chamado Brasil, onde a Constituição de 88 impera ainda. Se Não você estará está acima da achando lei? ruim, Então, vai se a para lei um país disser onde que a a ética escravidão esteja acima. Então se a lei disser que a escravidão tá correta. Ela a não ética diz tá acima hoje. da lei? Ela não diz Não, hoje. não, ela diz beleza, hoje. beleza. Mas você falou que a ética nunca vai estar acima da lei. Nunca. Então, beleza. Então, se escravidão virar lei, a ética não importa. Tem que ter escravo, tem que permitir escravidão. É isso? No Estado que é baseado em leis, você tem que se submeter às leis. Só que a gente vive e está discutindo democracia. E dentro desse sistema maravilhoso que vocês criticam tanto, Vocês você... criticam? Vocês criticam. Gente, a sua galera da turma aí, da Da UNB. turma do quê? A galera da UNB critica isso. Eles querem um comunismo onde tá. você não tem liberdade para, pelo processo legislativo, poder modificar isso. Sabe o que você pode fazer? Você que tá não se saindo do considera que eu um falei. burguês, não. Você pode participar do processo legislativo e modificar se eventualmente Tudo bem, fosse tudo bem. aprovado que vai... para aí. Vai, fala. Que vai Eu vou contra a falar, Constituição, eu que é quero falar. cláusula pétrea, direitos humanos, todos os artigos do artigo 5º ali são cláusulas pétreas, não podem ser modificadas, então jamais a escravidão seria autorizada, estaria em lei de novo no país, Jamais. mas ainda É de imutável. acordo com essa Constituição. Imutável? É tipo uma lei da física? Cara, você precisa estudar o básico uma de lei da direito, física. você que estuda filosofia aí, Pra tem que isso estudar não- pelo não menos impede, mas básico tem que pra acontecer uma entender revolução. o que constitui o país onde você vive. Tudo bem. É assim que as tudo coisas bem, funcionam. tudo bem. E você É assim que escolheu elas viver funcionam. aqui. Você pode sair daqui e ir para um país que melhor Não, lhe agrade. beleza, Mas o beleza. país funciona Beleza, assim. beleza. Então, enquanto a Constituição vigorar e você estiver achando ruim qualquer coisa, dentro do processo legislativo você pode se candidatar, você pode comprar os ver uma hora de políticos vídeo e modificar. e botar o que Beleza, você então botar. quando não modificar, tem que aceitar o que tá lá. É isso? Exatamente. Então, beleza. Na época que a escravidão era legal, as pessoas elas tinham que aceitar o que tava lá?
Naquela época não lutaram pra modificar? Não, calma, rápido. Elas beleza, estavam lutando beleza, por beleza. muito tempo. Beleza, estavam lutando por muito tempo. Mas enquanto não modificasse, tinha que aceitar como tava. Era isso? Naquele Tinha que princípio, aceitar como tava? aquele princípio daquela época entendia a humanidade de uma forma que até Sim. os próprios negros escravizavam próprios negros. Não tô falando disso. A minha pergunta foi essa. A minha pergunta Era é bem outra objetiva. sociedade. Tudo A bem. nossa, não, a gente tem que tratar Responda a gente tem que objetivamente. tratar na sociedade de hoje. Você está vivendo a Aí sociedade você da tá época sendo da relativista, escravidão? então Não. você é um relativista Você está vivendo que ético-moral, você é você tá vivendo relativista. que sociedade? Ah, A ética sociedade depende da do que eu época da acho. escravidão ou essa sociedade de hoje? Não. Qual sociedade que você vive? Não, tudo bem. Eu tô vivendo na cidade de hoje, daí. E daí que eu tô vivendo na cidade de hoje. Então a gente tem que tratar nos termos de hoje. Eu tô tratando o constitucionalismo de hoje. Responda a minha pergunta. Tá, responde. Não, Por que eu não não. respondi Não, isso? a resposta à pergunta é objetiva. Na época que a escravidão era lei, era errado. Era as pessoas que fossem contra essa lei estavam agindo errado? Senhores de engenho. Estavam e quem disse que não pode ter coisas erradas na lei. O que eu tô dizendo é que você Não, tem pera, que se submeter a ela e modificar dentro do processo legislativo. Sim, tudo bem, tudo bem. A lei está acima do que você pode fazer era fora certo, dela. Era certo E no Brasil só aceitar a houve uma escravidão. guerra civil por Não, causa era certo, disso, a escravidão porque porque foi tava na lei. liberando aos poucos. É Cara, isso? os Era termos certo? era outra sociedade. Beleza, mas era certo então. Era certo. Não era certo você aceitar que aquilo era legal. E você tem que agir de acordo com a lei. E você tem os mecanismos, não daquela mesmo, sociedade, pra porque nem eu. representar. Você sabemos como funciona. Eu tô tentando responder. Tá, Nós não sabemos como funciona aquela sociedade, quais os mecanismos que você tinha. Eu estou tratando nos termos da sociedade de hoje, onde a democracia ela não é burguesa, ela é participativa, Não mais era algo idiota, ruim. como Tiririca é um exemplo, pode estar lá e A ética participar do muda. processo legislativo e Independentemente- modificar as coisas. Então as leis de hoje, para aí, Tá. tem que ser obedecidas. As leis de hoje, eu não estou tratando de As outros leis de tempos. hoje. É. Ah, as leis de hoje. Ok. A ética muda, Você não tá se fazendo modifica de acordo. Só que essa Você conseguiu questão- entender isso, cara? Você não conseguiu Você conseguiu provar, entender que a só gente você não não vive a conseguiu época provar por qual razão o seu argumento é circular. Porque você fala que tem que seguir a lei, porque a lei diz que tem que seguir a lei. Isso é circular, é uma petição de princípio. Você tem que provar o seu argumento. É Você tem porque que provar você por que escolheu que a lei viver tá num certa. Só pra dar uma país onde o desculpa, Não tem acordo nada a ver. social é o que vale. Cara, cara. na moral, É o você não acordo social que entende- vale. Rapidinho, eu vou ser honesto Vai com você. defender isso. Qual Eu que é o vou ser país honesto com ideal você. pra você? Não, que Qual país que é o ideal, país? cara? Vai Você me tá falar, falando. David, O que eu tô argumentando, rapidinho, só argumentar uma parada rapidinho. É só falar um negócio rapidinho. O que eu tô falando é o seguinte: escravidão é errado em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os lugares do planeta. É isso que eu tô dizendo, em todos os futuros possíveis e passados. Sempre vai ser errado. É isso que eu tô falando. Mas eu Sabe o que disse em tô algum dizendo? momento que não Tudo é bem, errado. Eu disse que tudo estava bem. na lei, era Estava errado. na lei. E a Só lei que você estava tem que errada. modificar a lei. E a- A lei estava, tem que modificar a lei, É. beleza, mas Muito mas tempo enquanto não tá estava nem na lei, era um mas costume enquanto tá na social. lei, mas enquanto tá na lei, se a lei está totalmente errada, não é errado você desobedecer a lei. Na verdade, é ético e é moral e e o seu dever é desobedecer Talvez a lei. naquele tempo fosse, só que você vai fazer uma Ah, avaliação então, de você momento. Claro que ok, não, agora você chegou no meu ponto, então, eu estou a todo tempo dizendo que a sociedade que a gente vive é no que eu estou me balizando. E a sociedade que você quer trazer como exemplo é um erro completamente Não, eu só dei esse exemplo pra te inadmissível, porque mostrar é outra que a ética realidade é que a mais gente não abrangente viveu. do que a gente lei não nesse viveu. sentido. A ética é mais abrangente do que a lei nesse sentido. David, Porque o Estado não pode se meter em muitos elementos da vida humana que a ética vai se meter. A ética é muito mais ampla. Se você deixa o Estado se meter em vários elementos que a ética já se mete, você dá um poder muito grande pro Estado. O David, Tá certo? Então você acha que A a gente ética tem é que ter mais mais ampla. A liberdade ética é mais ampla do que pessoalmente o- para do que a agir? Aí que eu teria liberdade mesmo para fazer minhas gravações. Não, Porque eu tô beleza. me baseando David, na lei só- me só- garantindo. fala. só puxar só um ponto aqui pra você falar com Vocês estão gostando dessa conversa aqui, velho? Eu tô achando de boa. Você tá achando tá de de boa? boa. Tá da hora, tá da hora. Só puxando só um. Só Eu que- não tô querendo ser é. ofensivo, não tô querendo ser nada disso. Tá? Deixa eu só puxar um ponto de ética assim, só pra ver se. Cara, ética, você tá falando que a ética ela não é exclusivamente individual, certo? Ela é social. Eu tô falando, o que eu estou chamando de ética, é uma teoria sobre as ações humanas que vai dizer quando o que é permitido e o que é proibido e é racionalmente fundado, né? Então, mais do que isso, ela vai dizer qual é o nosso dever, né, em sociedade, né? Qual o dever Social. do ser humano, qual é o nosso dever. Então você tá falando sobre. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A ética libertária tenta provar racionalmente
que é errado, que imposto é crime, por exemplo, que imposto é errado, né? Que imposto é roubo, é isso que eles falam, né? E eles vão tentar provar isso, eles não vão falar assim, a minha perspectiva, o que eu acho. Eles vão tentar provar isso racionalmente, logicamente, para mostrar que é errado, né? Então, aí, o Kant é outro cara, por exemplo, que vai falar da deontologia moral, ética do dever, né? Então na hora que ele vai falar da ética do dever, ele não está falando do que ele gosta, do que ele acha, ou pelo menos ele tá tentando fazer um esforço racional de criar uma lei moral universal que vale para todo mundo. Que vale para todo mundo, independentemente do contexto, independentemente do lugar, percebe? Ele não está querendo falar do gosto pessoal dele. Você pode até falar que a teoria dele está errada, mas você não vai provar que a teoria dele está errada dizendo que é gosto pessoal. Você vai ter que racionalmente provar. Então a gente tem que confiar no ser humano para todo mundo se reunir em torno de uma lógica que não esteja... Não é uma lógica, que não esteja consubstanciada em lei. Lógica é uma ciência formal, a ciência da inferência válida. Lógica, a ciência da inferência válida. Então a gente tem que confiar no ser humano fazendo essa organização por si aí. Você confia nas leis da física que foram descobertas por um ser humano? Você confia nas leis da física que foram descobertas por um ser humano? Então essa questão de ética a gente vai tratar no mesmo campo das exatas, não, na lei da física. Não, estou falando no campo das exatas. Você não entendeu o que eu falei. Realmente. As leis da física, as leis da natureza, elas descrevem como o fato é. O que a lei ética vai dizer é como ele deve ser, ou seja, como as coisas devem se comportar, como as pessoas devem se comportar, percebe? É a diferença entre o fato do que é e aquilo que deve ser. Então, isso eu acho talvez porque talvez você não conhece muito esses conceitos. E aí, por isso que eu imaginei, quando eu seu vídeo, quando você falava muito da questão da legalidade, né? Por isso que eu imaginei que você talvez tivesse uma dificuldade de entender que a discussão sobre o seu ato é mais do que lei. O país onde você vive. Mas o país onde você vive porque você quer. E o país mas funciona assim. Falando, é porque suas crenças pessoais de ética, ou seja lá do que for, elas estão sempre abaixo da lei. Elas estão sempre abaixo. Você escolheu viver assim. Prova a Constituição. A Constituição. Posso fazer uma pergunta? Porque elas estão abaixo, que elas devem estar, que está certo isso que eu estou dizendo. Então faz parte do processo legislativo e modifica. Porque enquanto você viver no Brasil, o contrato social impera. Rapidão, mano. Eu vou ser bem honesto. Você não consegue entender o que eu estou dizendo, cara. Você não consegue entender o que eu estou dizendo. Talvez você não tenha leitura no que eu estou dizendo. Igual não tem leitura no direito. Tudo bem, não temos leitura no direito. E você também não tem leitura no que eu estou dizendo para você entender onde está sendo o seu erro aqui. Eu vou tentar explicar de novo. Calma, vou tentar explicar de novo. Eu não estou dizendo que necessariamente está errado na lei, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo... Você está querendo colocar o seu pensamento pessoal de coisas que você eventualmente estudou e não regem a nossa vida enquanto sociedade. Não regem, a lei rege a vida de todo mundo. Você que pensa de forma completamente diferente de mim, ela rege você e rege a mim. E ela tem que ser o balizador da nossa direção. Sociedade brasileira. Por quê? Porque ela é o consenso, cara. Ela é o consenso que vai colocar o louco comunista e o louco libertário juntos numa mesma direção. Vocês têm que obedecer a isso. Se você não concorda com isso, não tem como a gente conversar mesmo, porque você não entende o estado no qual você vive, cara. E eu me balizo por ele. Você acha que então, quando o Estado tem algum erro, a gente tem que seguir o que tem que mudar o Estado. É o que eu quero mudar o Estado. Eu quero mudar a educação no Estado do jeito certo. Eu não vou simplesmente falar, vamos fazer uma organização. Vamos fazer uma organização. Vamos fazer uma organização terrorista e vamos explodir a UNB porque eu não concordo, e as universidades federais porque eu não concordo como as coisas são lá. Eu tô te dando um exemplo esdrúxo de coisas que eu faria se eu não estivesse sendo regido por lei. Seriam pensamentos que seriam válidos. Então a lei nos controla para nos agir em determinada direção, do jeito certo, de um jeito legal. A lei tem seu papel. Concordo, a lei tem seu papel. O que eu tô falando é o seguinte, é que... Só fecha aí, porque eu não vou publicar isso não aí, esse tanto de vídeo, eu já vou ter que dividir em 3 partes. Não, beleza. Eu não vou te monopolizar no meu campo. Não, tudo bem, você que sabe. Não, encerra aí. Não, a gente pode conversar no off, mas é pro... Não, beleza. É só um ponto pra trazer, pra você poder falar aqui. Fala o ponto. Fala aí, eu vou parar de falar. Eu sou um cara meio chato, foi mal. Não, é porque você tem pressupostos que não se coadunam à realidade, que regem tanto a sua vida quanto a minha. Peraí, eu preciso do vídeo, cara. Eu vou até sair da câmera. Eu preciso do vídeo. Cara, você quer que eu continue aqui? Você pontua que a ética ela é social, ela não é individual. Certo? Eu diria mais no sentido de objetivo, universal, não é então, mas em teoria tem que ser atendido por todos. Quando você fala na questão da traição, por exemplo, atrair não é certo porque não é ético. Então isso é um conceito que a sociedade deveria seguir. Sim. Alguns anos atrás, a traição, o adultério, ele era considerado crime.
Isso era previsto no Código Penal, inclusive. Crime. Adultério era um crime. Ou seja, as leis, as normas constitucionais e infraconstitucionais, elas são baseadas em preceitos éticos que a sociedade determina como ético. Sim, mas aí é a diferença do jogo. Não, peraí, repete a pergunta rapidão. Então, aí a minha pergunta é sobre isso. Se você tem leis que são baseadas em conceitos éticos, você modificar as leis em algum momento é um reflexo da ética da sociedade que você está vivendo agora. Há 20 anos atrás, adultério era crime. O que você está falando de ser antiético era previsto como crime, não era só antiético. Só é isso que eu tô querendo dizer. Tudo bem, eu não tô dizendo que tá certo, tipo assim, tudo que é antiético tem que ser crime. Eu não tô dizendo isso. Não era questão de diferença, isso que é jurídico tem que ser crime. Legalmente, pelo menos, né, e daquilo que é antiético. Mas a sua pergunta, ela se refere ao que mesmo especificamente? Só referente lá pro final. Não, tá parecendo não. Parecendo que eu tô um pouco cansado. Não, era isso, velho. Deixa quieto. Para, rapidinho, fala. É que eu tô pensando nisso, porque eu acho que você tá querendo saber, por exemplo. Porque quando você fala que é antiético o que ele tá fazendo, e ele não, cara, eu nem vou chegar a dizer que é antiético necessariamente. Não sei se é antiético. Eu não cheguei nessa conclusão exata. O que eu quero dizer é o seguinte: a minha pergunta que eu queria fazer pra ele, eu não consegui fazer direito, porque tem muita coisa falando. O que eu queria fazer pra ele, se ele estava seguro eticamente, de que o que ele estava fazendo era ético. Porque se é legal, tudo bem. Mas será que é ético? Essa é a questão. Será que o que ele está fazendo, da forma como ele está fazendo, é errado como, por exemplo, outras coisas que são antiéticas, por exemplo, mentir pra mãe, sei lá, trair uma pessoa, percebe? Será que o que ele está fazendo é antiético? Será que ele refletiu sobre isso? Entendi. As implicações do que ele está fazendo, as consequências que geram na aula ali, será que ele chegou a refletir se é o melhor mesmo? E me pareceu, quando ele argumenta que a lei permite, que ele não pensou nisso, né? E que ele não tá, nem sequer pensou nisso. Talvez porque ele nem sequer saiba, talvez, baseado em que teoria ética moral, né, permitiria o que ele está fazendo, né? Então, eu não estou muito certo ainda se é antiético. Me parece, se eu tenho uma intuição, né, uma intuição moral. Eu tenho uma intuição de que é antiético, né? Agora, assim, fundamentalmente, provar e tal, eu não sei se daria para provar, porque eu não investiguei a fundo, né, essa parada, entendeu? É isso. Era isso. Pode encerrar aqui? Antiético.